Estas imagens foram filmadas em 1971 na aldeia de Monsanto, na Beira Baixa. São um testemunho pungente da dificuldade da vida no campo há apenas uma geração. Monsanto era então considerada a aldeia mais portuguesa de Portugal. Era, pois, assim o Portugal rural de 1971, tal como visto através da objetiva de Rui Ferrão. Foi esta pobreza que justificou o êxodo rural, a fuga para as cidades que então se viveu. O mundo mudou muito e agora já se registra movimento populacional em sentido contrário. As pessoas saem das áreas rurais para as cidades à procura de trabalhos menos violentos do que aqueles que tinham nas áreas rurais, à procura de melhores remunerações, quanto mais não sejam remunerações mais regulares e, sobretudo, à procura de melhores oportunidades para os filhos. O ir para a cidade representa uma ascensão social. O mundo rural, nos últimos 30 anos, mudou com a introdução das máquinas na agricultura, com a internet e com os subsídios comunitários que permitiram valorizar atividades que tinham deixado de ter valor. Os novos rurais são, em certa medida, os filhos e os netos dos que partiram no êxodo rural. Tal como os seus pais e os seus avós, eles vão à procura de mudar de vida. Vão procurar modos de vida em que possam controlar o seu tempo e o seu ritmo, que possam desenvolver atividades económicas em equilíbrio com a natureza e com o ambiente. Vão à procura de estilos de vida mais solidários, de maior entreajuda, mais humanos. E, acima de tudo, são pessoas com uma cultura de território, porque vão à procura de um sítio específico, de um lugar onde possam ser felizes. João Carvalho deixou uma vida confortável em Londres para vir com a mulher e o filho recém-nascido para uma casa abandonada que comprou na Bem-feita, em Arganil. Está a reconstruí-la pelas próprias mãos. O que me levou a desistir foi fugir ao consumismo, foi mesmo chegar a um ponto que eu penso que é essencial para mim desistir de um estilo de vida e recomeçar outro. Por exemplo, quando eu tenho o painel solar, não é porque vou pagar menos, é mesmo porque desisti de uma vida com torradeiras e aquecimento elétrico. Tenho lâmpadas bastante eficientes e vivo com menos. Em Londres, onde esteve 11 anos, João Carvalho teve sucesso e ganhou muito dinheiro, mas fartou-se do frenesim citadino e dos horários das 9 às 5. Optou por uma existência mais simples e sustentável. Preparou-se e veio para esta casa da Bem-feita que descobriu através da internet. Agora só usa ferramentas manuais e o mínimo de cimento ou de combustíveis fósseis. Claire é irlandesa e conheceu o João em Londres. Embora tivesse ido estudar para a grande cidade, como diz, nasceu numa quinta. Os seus pais também tinham feito a mesma opção de vida. I really liked living in London. I was there for 5 years and I did my degree whilst I was there. So I met lots of people, made lots of friends, and I really enjoyed being in the busy city and having lots of things to do. And I thrived off it for quite a while. Things only really changed when I realised I was pregnant and I didn't want to bring up a child in the city. O casal é vegetariano. Por isso, quando chega a hora do almoço, Claire tem apenas de descer às hortas semi-abandonadas mais próximas para colher a refeição. Os raros vizinhos apreciam a simplicidade do novo casal. Deram-lhes autorização para se abastecer à vontade. Isto quando não os enchem de vegetais. Neste primeiro ano na Bem-feita, a família enfrentou, no entanto, já algumas contrariedades. Durante o verão, secou a mina de água do seu terreno. A primeira chuva também veio antes de estar pronto o telhado. Os vizinhos foram solidários. Na Bem-feita existe uma comunidade de novos rurais, quase todos estrangeiros, e a população local já se habituou ao seu estilo de vida.
A simpatia do casal fez o resto e até o presidente da junta de freguesia lhes prometeu água canalizada. Django, you gonna eat some food? Claire e João vinham preparados para o pior. Daddy will feed you. Django, o seu filho, é uma criança feliz e visivelmente bem cuidada. Dir-se-ia até uma concretização moderna do sonho romântico do amor e uma cabana. Papinha. Joao and I connected very much when we first met because of our dreams of a green lifestyle. And so we were always talking about different ways of how we could live and where we could go and what we could do. And it's a strong connection with us, and it was both of our dreams. So now we're living that dream that we share. It is very romantic for us so far. João Carvalho só para de trabalhar à hora de maior calor. Para descontrair, vai dar um mergulho na pequena ribeira da Mata, que fica em frente da sua casa. São recantos paradisíacos e esquecidos como este que os novos rurais procuram. Vamos ao banho? Canhocas? Estás mesmo a precisar. Amoras? Mesmo o bebê já aprecia o momento do banho. Para João Carvalho, o mergulho nas águas impolutas da ribeira resume muitas das razões por que mudou de vida. Eu já tive uma vida com muita velocidade na cidade. Acho que vivi tudo o que precisava àquela velocidade já. Agora é acalmar e ser feliz e pronto. E há pessoas que se calhar estão a ouvir isto e pensar que isto é uma história de amor e é uma história de amor, mas e eu espero que a paixão nunca acabe, é claro. Mesmo que acabe um bocadinho, eu estou no sítio certo. No regresso, mais uma passagem na fonte. Durante 5 meses, João não se importou de ir assim buscar água pelo menos 3 vezes por dia. Apreciava a oportunidade de ajeitar uma folha de parra para obter devagarinho 15 litros de cada vez. O regresso é sempre a subir, mas ele supera as dificuldades sem se queixar. Por enquanto, o casal vive das poupanças. O João também dá explicações e não desdenha até ir trabalhar para as obras se for caso disso. Mas a família quer é viver do que a terra der. Claire experimenta à mão a fazer chutney, uma conserva agridoce tradicional nos países saxónicos. Os seus primeiros ensaios agrícolas também foram bem-sucedidos. Fizeram vinho e 50 litros de azeite. Our plans are just to be able to live and support ourselves and our child. And so I will try craft work to make stuff to sell in markets. I've done a lot of sewing, maybe also making jams, and I've got lots of ideas for things to do, but they're very naive until they work. So. How are you? O casal tem recebido o apoio dos pais de João, que de vez em quando vêm matar saudades do neto e ver como avança a casa. He said he wants cake. Pronto, aqui dentro, vocês já tinham visto, depois de Só não tínhamos visto raspar o tu castanho raspares. todo. Agora já tem o fogo. Depois foi tudo ao lugar. Estas 2 vigas, salvas de uma casa que ficou tudo em betão. Pronto, esse é o aspecto do forro acabado. Bancário reformado e dos maiores colecionadores de conchas do país, Carlos Durões de Carvalho admira a obra que o filho tem levado a cabo. Desde a última visita há 2 meses, João já substituiu as vigas e refez todo o forro do telhado. A casa de banho seca, improvisada a alguma distância da habitação, foi igualmente melhorada. Para não se verem tudo. E embora ainda se interroguem sobre as possibilidades económicas de vida aqui, os pais não duvidam da determinação e capacidade do filho. Vocês não viram isto quando... Isto era uma coisa, via-se... Lá de cima via-se o chão, né? Os buracos do soalho.
via-se a parte de baixo. Em cima tinha aqueles canudos, uns em cima, outros em baixo, chovia como na rua. Quem vê isto agora não é nada parecido do que era. E ele já pôs o fogão, já pôs sei lá o quê. E olha, o homem... Eu acredito que ele safa-se aqui e... É muito caro, não é? Eu acho que ele tem. Não tenho dúvida nenhuma que se vierem daqui no inverno, ele está ali todo contente com o fogão aceso. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho. A outra forquilha. Acho que temos uma... Mas aqui dá-se ração? Joana Braga é engenheira do ambiente e tem 28 anos. Veio fixar-se em Trás-os-Montes quando acabou o curso. Chegou há 3 anos e agora dedica-se de alma e coração aos burros de Miranda. Tá, filho. 2 vezes por dia é preciso fazer o maneio de mais de 40 animais. Depois há que preparar passeios com turistas, as páginas na internet, a asinoterapia. Por isso, o trabalho começa cedo, nos arredores da aldeia de Atenor, concelho de Vimioso, onde a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino tem instalações. Bom dia. Esta organização não governamental tem por objetivo a proteção do burro de Miranda do Douro. Neste momento estou a trabalhar com amigos e, além de estar a trabalhar com amigos, estou também a trabalhar com pessoas com quem me identifico muito em termos de ideologias, de desenvolvimento rural e de projeção do mundo rural no que concerne à conservação da natureza, ao desenvolvimento local, etc, etc. E neste momento estou a viver cá há cerca de 2 anos e meio, 3, e só posso dizer que estou a gostar mesmo muito. O homem por trás da preservação do burro de Miranda é Miguel Nóvoa, um veterinário que para aqui se mudou há 8 anos, vindo de Esposende. O burro de Miranda foi o animal de trabalho da lavoura de toda a região, mas estava a desaparecer de Trás-os-Montes e já só havia 5 nascimentos por ano. Agora já há mais de 800 fêmeas reprodutoras e tal deve-se em boa parte ao trabalho desta associação sem fins lucrativos. Anda aqui, Peca. Também se dedicam ao acolhimento de animais em idade avançada, maltratados e doentes. Aqui. Não é um trabalho fácil este. O de tentar assegurar um fim de vida digno a burros de todas as cores e feitios, alguns abandonados, outros maltratados ou deixados aqui, quando os donos já não tinham possibilidades de cuidar deles. É o caso da Peca, uma burra já muito velhota, com 31 anos, e que aqui é agora tratada pela veterinária Sara Mora, que é natural de Lolé, e está em Trás-os-Montes a fazer o seu ano de estágio. Os comprimidos foram disfarçados entre as cenouras e as maçãs, mas o mais difícil é dar-lhe a injeção anti-inflamatória diária, indispensável durante o período de adaptação. A associação faz o registro das crias nos livros da raça, indispensável para que os proprietários possam negociar os animais e receber o subsídio de 170 € anuais com que a Comunidade Europeia ajuda na manutenção da espécie. E Miguel Nóvoa ainda presta cuidados veterinários e trata os cascos, um trabalho antigamente executado pelos ferradores, de que já pouca gente é capaz. O veterinário tem de resto experiência e a vontade de lidar com os animais. Ganhou por isso a confiança dos proprietários, que não desdenham de pedir-lhe alguma opinião profissional. Hã? Isto é do cordão. Não foi bem tirado. Está quieto. Ai, é porque Mas está tenho o vintém. Por o quê, Sr. Miguel? algo para amolecer, pode deixar. Os seus conselhos simples são depois ouvidos com respeito. Era pôr betadina um bocado para amolecer, que aquilo está seco, duro. Pôr betadina? Sim. E não seria melhor uma hojita de malvas? Também pode ser água de malvas, porque aquilo é a porcaria, não é o umbigo. Aquilo é uma coisa que vai sair, mas quando saísse já era melhor. Opa, vamos embora! Tu também, anda, vamos! Desde que a associação começou o seu trabalho, o preço do burro triplicou. Os animais deixaram de ser abandonados e agora até são, por vezes, difíceis de comprar. Por isso, os membros da AEPGA sabem que fizeram a diferença nesta região despovoada.
O desenvolvimento económico não deve ser avaliado somente pelo PIB, mas por outros valores, e é nesse aspecto que nós ainda damos mais valor ao trabalho que desenvolvemos e que fizemos. Ou seja, através do burro conseguimos revitalizar aldeias, criar animação em algumas das atividades e festas que fazemos. Existe uma dinâmica, existe uma valorização cultural, existe uma identificação das próprias pessoas com o animal e com o território. Para a aldeia de Atenor, de 80 habitantes, a preservação dos burros foi um choque de modernidade. Além dos jovens portugueses e estrangeiros com os seus cabelos e indumentárias nunca vistos, só no ano passado 5.000 visitantes vieram ver os burros. A associação acabou por se impor pela seriedade do trabalho. Tarefas pouco agradáveis a que a veterinária Sara e a voluntária alemã Henriette Nickels aqui deitam mãos, como a de limpar as feridas provocadas pela sarna nos burros abandonados. E é claro que as pessoas diziam, agora vêm para aí essas pessoas e não sei o quê. E é claro que no início foram um bocado discriminados e olhados um bocadinho de lado, pela forma como se vestem, por as arrastas e essas coisas todas. Mas ao longo destes anos todos, eu penso que o Dr. Miguel Novoa foi provando o seu valor, trabalhando muito em prol do desenvolvimento deste nosso meio rural, que eu acho que foi bastante importante, e eu acho que hoje em dia as pessoas reconhecem isso mesmo e têm uma opinião completamente diferente do que a que tinham há 7 anos. Já ninguém se admira por os jovens viverem em comunidade para cortar nos custos ou as mulheres irem ao café. Foi graças ao seu estilo de vida alternativo e aos esquecidos burros que a aldeia se tornou conhecida. Calma! A nossa zona quase não era conhecida. Quando foi agora dos burros tem sido muito conhecida. Vem pessoal de todo o lado. Eu já tenho pessoas amigas de Coimbra, de Lisboa, sei lá, qualquer coisa dos burros. A associação ambiciona agora rejuvenescer outras tradições rurais através do turismo da natureza. E alguns casais novos até já se fixaram em Atenor. Por enquanto é uma mudança sem importância numérica, mas pode fazer a diferença. Uma população nunca aparece de uma só vez. Se calhar a vinda de um elemento faz com que outros venham também. E, portanto, claro que uma andorinha não faz a primavera, mas um bando pode fazer. A natureza da Serra da Lausanne é idílica, mas a vida por aqui sempre foi pobre e dura. Por isso, os serranos preferiram descer para a cidade quando tiveram ocasião. Foi assim que há 40 anos se foram despovoando as aldeias de xisto perdidas por estas encostas, até quase só restarem as casas e as memórias. Uma dessas aldeias esquecidas foi a da Cerdeira. Estava praticamente deserta quando chegaram os novos rurais. Os primeiros de todos eram estrangeiros. Vinham de uma Europa central, então ameaçada por Chernobyl, à procura dos últimos redutos naturais do continente. António Carlos Andrade foi o primeiro português a estabelecer-se aqui. Vivia em Aveiro, onde estudava e ensinava guitarra clássica, um passado que prefere não recordar. Ele próprio reconstruiu a casa onde vive e sozinho desbravou os matagais que tinham tomado conta dos antigos socalcos. Não se conseguia ver o que estava por baixo. Se ia encontrar um monte de pedras, se ia encontrar terraços de socalcos direitos, tortos, com declive ou não, árvores, não sabia o que estava por baixo. Portanto. Mas uma sensação gira, interessante com que eu me deparei nessa altura de limpeza de terrenos foi a de que estava a estancar um processo de abandono completo. Foi assim que há 8 anos António Carlos trocou a música pela plantação de ervas aromáticas na Serra da Lausanne. Sempre sozinho, sempre a trabalhar sem desfalecer nos pequenos socalcos, a pouco e pouco foi comprando e arroteando os melhores terrenos, maninhos há mais de 40 anos, e fazendo nascer o seu próprio negócio, onde já só havia mato.
sentia-me um bocadinho a começar uma homenagem a essas pessoas que fabricaram os terraços e os socalcos, pedra até pedra sobre pedra, e construíram os sítios onde eu tive bastante prazer e tenho bastante prazer em recuperar novamente para essa parte agrícola. E também é património, não são só as casas que são património. Inicialmente pensou em criar cabras, mas o trabalho ininterrupto de um rebanho pareceu-lhe demais para um homem só. As plantas aromáticas surgiram-lhe então como uma oportunidade de negócio ecológico e lucrativo. Agora, António Carlos continua a subir escadas infatigavelmente. Sozinho, pesa e prepara depois toda a produção. É um verdadeiro homem-orquestra das plantas aromáticas que agora seca e depois irá ele próprio comercializar. Toda a produção da sua microempresa, que é certificada, lhe passa literalmente pelas mãos. Ainda faz inovações constantes e tenta afirmar-se com as suas plantas do xisto no cada vez mais concorrencial mercado biológico. Vende tudo o que produz, embalado nas caixinhas que também concebeu, mas como qualquer empresário enfrenta dificuldades. Tem falta de capital, empréstimos pendentes. Os prejuízos causados pelos veados que lhe vêm comer as colheitas são agora a principal ameaça ao seu empreendimento, mas desistir está fora de questão. Daqui a 10 anos, 15 anos, provavelmente estará muito diferente, com mais área cultivada e com um retorno mais favorável e com pessoas provavelmente a trabalhar aqui também na atividade, a ajudar ou outros colaboradores que queiram participar também neste projeto. E provavelmente será um bocadinho diferente ou bastante diferente do que é agora. Raros são os novos rurais que vão trabalhar de enxada. Tal como a paisagem rural se modificou, à medida que o país se foi desenvolvendo e por todo lado surgiram autoestradas e supermercados, também mudaram as profissões dos que trabalham no campo. Com a construção dos aerogeradores, vieram os trabalhadores especializados. Alguns dos técnicos destes moinhos de vento modernos acabaram por se fixar por essas serranias. É o caso de André Beato. Veio viver para o pequeno concelho de Miranda do Corvo e hoje passa a maior parte dos seus dias nas alturas. André também é um dos melhores especialistas nacionais de downhill. Os treinos decorrem no final do dia de trabalho. A namorada, Margarida, é quase sempre a sua companhia. Ei-los, pois, todos felizes por esses montes abaixo, a velocidades capazes de fazer partir o pescoço a mais comuns mortais. As serras portuguesas, diz o ciclista, são das melhores do mundo para esta modalidade. A Lausanne, aqui em Miranda do Corvo, tem muito boas condições para a prática desta modalidade. Se calhar dos melhores sítios que temos aí na Europa. Porque é assim, na Europa há outros sítios que nós podemos praticar isto. Eu também vou à França, Andorra e esses países assim. Só que só podemos praticar no verão, porque aquilo são agregados a estâncias de ski e, como sabemos, chega-se agora ao mês de novembro, dezembro e fica a neve e já não se pode praticar mais nada. E as pessoas aqui da Europa se calhar vão para a Austrália e para esses países assim no inverno. Não fazem deslocações brutais quando tem aqui isto aqui ok. André e Margarida foram viver há um ano para Gondramás. É uma aldeia de bilhete postal, uma das 24 da região centro, reconstruída graças a fundos comunitários. O projeto das Aldeias do Xisto. Em Gondramás, as ruas foram refeitas com pedra ao cutelo e não há casas abandonadas. Há cerca de 4, 5 anos atrás vim aqui fazer uma prova de bicicletas nos trilhos onde estivemos a filmar. E houve uma das vezes que eu tive um furo e cortei aqui para o lado do Gondramás. Quando cheguei aqui vi isto assim, lá. Estavam ainda a fazer a parte da recuperação do saneamento e a recuperar as ruas. E foi aí. Perguntei ao senhor que mora aqui, o Sr. Carlos, que faz as estátuas,
perguntei-lhe se havia alguma casa à venda e ele indicou-me esta casa. Depois entrei em negociação com o senhor, que é um senhor também de Lisboa, também vinha cá só aos fins de semana, e ele vendeu-me a casa. Dei 74.000 euros pela casa, depois fiz mais umas obras, uma piscina para estar mais agradável e essas coisas assim. Gastei para aí 85 mil euros. Não chega a um preço de um apartamento T0, se calhar numa cidade. É diferente, só o facto de acordarmos de manhã e abrirmos a janela e vermos esta natureza fantástica, acho que é muito bom. Margarida é de Coimbra. Acabou agora o curso de arquitetura e já trabalha na reconstrução de uma aldeia vizinha. Para o casal, a mudança significou qualidade de vida a preço de saldo, de tal forma que vários praticantes de BTT querem seguir o seu trilho. Os meus planos para o futuro é continuar a trabalhar nas eólicas e, como part-time, fazer as minhas descidazinhas de bicicleta, as minhas tardes de moto e recuperar algumas casas que tenho já aqui compradas na aldeia para tentar divulgar isto para o estrangeiro, para depois também fazer um bocado de vertente de turismo de aventura, virado para as bicicletas e para essas coisas assim. A Serra Algarvia numa tarde quente de verão. Alcoutim é atualmente o concelho do país com menos nascimentos. 40% da população tem mais de 65 anos e vários montes estão abandonados. Há 50 anos atrás, a paisagem física e humana era muito diferente. Até estes terrenos andava tudo limpo, tudo, não havia uma esteva. É como se isto tudo limpo, tudo, aquela rocha toda limpa. Cavavam a cavadeira. Havia família aí, não se acabava a família da Tarrobeira, só de monte. E agora não se vê ninguém. E, no entanto, há quem queira vir viver para sítios assim. António Barão é um desses desempregados que a crise coagiu a voltar à terra natal. Resolveu regressar a Alcoutim com a sua filha depois de 30 anos a trabalhar na hotelaria. O último contrato de trabalho acabou quando começou a crise e depois não conseguiu arranjar trabalho em mais lado nenhum. É assim que a crise económica está a dar origem a um outro êxodo urbano, o regresso ao campo de desempregados e de reformados antes de tempo. Tomei a decisão de voltar para o campo, porque aqui lá embaixo estava, eu sou técnico de manutenção e não havia trabalho. Onde eu trabalhava, acabou o contrato, andou, vai para casa, eu e outras pessoas, e depois nada feito. E com a idade esta que já se vai, não há hipótese de nada para ninguém, né? E então isso mandar currículos e ter para os hotéis e para isso manda-se, mas eles não dão resposta, nem dizem nem vai, nem vem, nem fica, nada. António nunca se lamenta da sua sina. Aos 57 anos, não se considera um homem acabado. Foi fuzileiro e mantém o brio das tropas especiais. Recusa, por isso, a inatividade. Dedicou-se de alma e coração à horta que tinha sido dos pais, que lhe complementa o subsídio de desemprego e garante a sobrevivência da família. E era daqui que a família, lembro-me, miúdo. Aqui era aqui que eu vinha regar também, com as minhas tias, era daqui que saía todo o tipo de verduras para a família, que eram 6 filhas e um filho. É no meio desta paz que fica a aldeia de Vaqueiros, onde António foi nado e criado. Aqui só não há trabalho certo. Por isso, o ex-técnico de manutenção faz pescados para os vizinhos, mesmo sem pagamento. E sonha com outro desenvolvimento para o interior de Portugal. Saber desenvolvimento do interior, as pessoas fogem para o interior outra vez. Como fugiram na altura que o meu pai e a minha mãe foram lá para baixo, há 40 anos atrás, foram lá para baixo, também podem vir agora para cima. É uma questão é que o interior do país seja desenvolvido. Se for desenvolvido, as pessoas voltam na mesma, não é? A Maria consegue. É o pai que toma conta da Maria. A mãe vai durante a semana trabalhar para Faro. António Barão pensa que o futuro da filha será melhor aqui. Como muitos concelhos do interior, a Câmara de Alcoutim tenta combater a desertificação oferecendo todo um rol de serviços sociais. E tem outra coisa, a miúda tem piscina,
tem ginástica, vão passear e lá embaixo ali estavam metidos, já vai de manhã para a casa, sai da casa à tarde e vai outra vez. Não, quer dizer, vida lá não existe, lá vegeta-se, é pior que uma selva. Dizem que isto é selva, mas aquilo lá é que é selva, né? Para mim. Mudar para o campo nem sempre é tão idílico quanto parece. Luís Lucas e a mulher Inês viviam em Lisboa, no Bairro Alto. Ele era sócio de um operador turístico e ela desenhadora gráfica. Uma existência confortável que arriscaram quando um dia vieram fazer a descida em canoa da Ribeira da Seda, no Alto Alentejo. Apaixonaram-se pela Ribeira, montaram uma empresa de animação turística especializada em atividades aquáticas e empreenderam mudar-se para aqui. Há 20 e tal anos atrás eu vim fazer aqui a Ribeira da Seda, numa altura em que fazia anos, em sobrevivência, sozinho, durante uma semana. Trazia 1 quilo de arroz, um tacho, um saco de cama, uma canoa e 100 escudos, na altura eram escudos, para me virem buscar. Na segunda tarde vim parar aqui a esta praia, das Azanhas da Seda, e reparei que havia uns lagostins aqui na zona da cascata, aqui por trás de mim. Parei, estive ali a pescar lagostins e o meu jantar foi uma tachada de lagostins nessa noite, com um pouco de arroz. Terminei o meu percurso, passado uma semana, vieram-me buscar e quando conheci a minha esposa, a Inês, ela a determinada altura diz-me que o sonho dela era vir viver para o Alentejo. E então, nessa altura, disse-lhe, olha Inês, vou-te levar a um local, se lá fores vais ficar completamente apaixonada pelo local. E assim foi, trouxe a Inês cá, viemos cá passar um fim de semana, ela apaixonou-se completamente por este maravilhoso sítio e decidimos ir à procura então do dono da propriedade para conseguirmos ficar com o sítio. A Ribeira da Seda é um dos afluentes do Sorraia, por sua vez tributário da margem esquerda do Tejo. A jusante da barragem do Maranhão tem caudal regular ao longo do ano. É um paraíso para a canoagem que aqui é acessível para todos. Há até alguns pequenos rápidos, nem altos nem perigosos, apenas o quanto basta para disparar a adrenalina dos canoístas. Foi neste potencial para o turismo de aventura que o casal resolveu apostar. Em 2002 compraram os direitos de superfície de uma das mais bonitas azanhas da Ribeira da Seda. Investiram mais de 150 mil euros num projeto que, para além da canoagem, também incluía um parque de campismo. Organizaram a empresa, compraram as canoas para as descidas de rio, reconstruíram a azanha. Prepararam a sua oferta turística, que inclui um circuito aquapedestre que alterna troços a pé e travessias aquáticas. Parecia uma oportunidade única para viver e trabalhar no local paradisíaco, mas tiveram problemas com a população de uma aldeia vizinha. As dificuldades foram tantas que a sua aventura quase deu com os burrinhos na água. Como não nos viam ir trabalhar todos os dias, a Inês é designer gráfica, trabalha a partir de casa, agora não, que está em Lisboa a trabalhar num projeto de um amigo dela. Eu, que estava dedicado ao projeto, ao arranque do projeto aqui nas Azanhas da Seda, e o que é facto é que as pessoas não nos vendo ir trabalhar, começaram a surgir uma série de boatos, que nós vendíamos droga, que nós vendíamos armas, que vendíamos marfim. Eu gosto é do toque do marfim. As pessoas do interior têm um desejo imenso de ir para a cidade, acham que na cidade é que se está bem. E quando veem um casal novo, que ainda com muitos anos de trabalho pela frente, a virem para um monte isolado, no meio de nada, no meio do Alentejo, acham que estamos a fugir de qualquer coisa. E passa-se isto connosco, com outras pessoas que nós conhecemos. As pessoas começam a inventar histórias sobre nós. Oh, mãe! Em 2008, quando deviam começar a faturar, foram vítimas de 2 assaltos.
A seguir, tiveram de interromper a atividade depois de uma denúncia anónima por lhes faltar uma licença, entretanto abolida. A empresa de atividades aquáticas estava sem liquidez. Mantiveram-se à tona porque nunca contraíram empréstimos, mas Luís viu-se enfrentar todo um cortejo de dificuldades. O teletrabalho também não se revelou a melhor opção para Inês. Descobriu à sua custa que as empresas portuguesas são conservadoras, que o trabalho à distância nem sempre é bem aceito. E quando a crise começou, os clientes esqueceram-se dela. O difícil do teletrabalho foi quando eu saí de Lisboa, as perspectivas que me deram das empresas que eu conhecia foi: vai que eu vou-te dar trabalho garantidamente. Nada disso passou. As empresas têm dificuldade em trabalhar com pessoas à distância, exigem a nossa presença para falar, para passar os briefings, e têm muita dificuldade em trabalhar connosco à distância. Já este ano, ela assim a ter de aceitar um emprego em Lisboa. Lola. Inês parte para a cidade à segunda de manhãzinha e só regressa à Azenha da Seda na sexta-feira à noite. Vai trabalhar para um antigo patrão, que a aceitou prontamente de volta, mas que a quer lá no escritório. É sair do paraíso para o caos da cidade, novamente. Muito difícil. Sempre a pensar na sexta-feira. Sempre a pensar nos bichos, nos gatos, nos cães, nas ovelhas. Sempre a pensar nisso. Mas tenho esperança de voltar, a qualquer momento. Enquanto Inês parte temporariamente outra vez para a cidade, Luís Lucas tem de ficar sozinho no seu paraíso, a limpar, a arrumar, a preparar tudo para o fim de semana seguinte. O que não nos mata faz-nos fortes e eu sou uma pessoa muito determinada. Eu já tenho o meu caminho traçado e o meu rumo traçado. Nós havemos de conseguir levar a bom cabo o nosso projeto e havemos de viver aqui e morrer aqui. Ruth vivia em Cascais. Há 8 anos optou por uma existência mais tranquila no Alentejo e veio para Avis com o marido. A vila está hoje reduzida a 1.500 habitantes. É, pois, com a simplicidade dos sítios onde se conhece toda a gente, que faz mais uma incursão à loja do Sr. Rui. Esta é uma loja como quase já não há em lado nenhum. Há 54 anos que o Sr. Rui a mantém, atende os clientes com uma cortesia antiga e tem preciosidades que jamais se encontrarão no hipermercado. Só as caixas são bonitas. É o caso destes botões de fantasia, alguns com mais de 70 anos. Vendiam-se bem, era no tempo em que se costurava em casa. Agora, quase só a Ruth os quer. Já tem uns anos bons. Ela especializou-se na ilustração de livros e de revistas infantis. Nos 9 anos que leva a viver no Alentejo, tornou-se uma artista consagrada que faz frequentemente as capas das principais revistas de crianças. Vende sem dificuldade a sua obra. O reconhecimento público podia nunca ter surgido não fora a mudança da agitação dos jornais onde trabalhou para o ambiente mais tranquilo de Avis. Mas como também trabalha em casa, ao princípio, quando aqui chegou, na terra nem davam valor às suas criações. Chegam a perguntar à pessoa que trabalha cá em casa: mas ela está lá em casa, mas não trabalha, pois não? Ou então, faz bonecos, é assim uma coisa que está por lá e faz bonecos. Foi o que nos aconteceu um bocadinho com a nossa primeira empregada, foi ela querer saber o que é que eu fazia e se calhar por uma palermice quase citadina lhe fui dizer qual era a minha profissão e ela ficou assim a olhar para mim, assim com ar um bocadinho descrente e disse-me: mas é que é tipo contabilidade. E foi aí que eu percebi que de facto são realidades totalmente diferentes. E aligerei e disse: não é, mas é por aí. Também temos um escritório, também temos uns computadores e também fazemos assim umas coisas. E ela achou que pronto, mais tarde o Aníbal foi-lhe dizer que eu fazia bonecos, então pronto, foi a descrença completa, ela achava que eu não fazia mesmo nada. O marido Aníbal trabalhou 23 anos em jornais. Foi um despedimento por mútuo acordo do jornal A Capital que lhes permitiu a vida mais pausada do Alentejo.
que é à mesa da sala de jantar que agora faz o Elias, o cartoon do Jornal de Notícias e muitos outros trabalhos editoriais. Agora, cultiva o característico humor tranquilo do Alentejo nas tiras que envia por e-mail para o jornal. Também não dispensa ir picar qualquer coisa com os amigos. Aníbal Fernandes recusou para isso ordenados de 4.500 euros. Ganha menos de metade, mas tem 1/10 do stress. Diz que aprendeu que no Alentejo ainda há um espírito de entreajuda que se perdeu na cidade e toda a gente desenrasca toda a gente. A mudança de vida de Ruth e Aníbal já teve maus momentos. Pouco depois de chegarem à Avisa, apaixonaram-se por uma casa antiga. Compraram-na, recuperaram-na, mas o turismo rural nunca chegou a abrir. Investiram 350.000 euros a meias com os cunhados e agora não conseguem vender. Um erro romântico que sugerem que outros novos rurais não repitam. Ao lado do filho de 6 anos que lhe copia os gestos, basta observar as manhãs de Ruth Reimão para compreender que o balanço da mudança é para ela muito positivo. Em vez das filas intermináveis da A5, tem uma qualidade de vida que qualquer mãe trabalhadora apreciaria. Ruth e Aníbal são exemplos do grupo de novos rurais cujo trabalho não tem hoje condicionantes geográficas. São as vantagens da era digital. Mas este desenho não é só pintado em tons de rosa. Em Avisa ainda há, por exemplo, falta de atividades culturais. Eu tenho que me ir embora 3, 4 dias, nem que seja para ir com a Manela ver uma exposição, ao teatro, fazer qualquer coisa. Portanto, eu sinto-me obrigada a deslocar-me. Porque para mim é insuficiente o que existe atualmente aqui no panorama em Avis. Agora faço um balanço positivo dessa vinda e confesso que muitas vezes estou em Lisboa ou em Cascais e já andei por mim a dizer quero-me ir embora porque estou farta disto. Este grupo de jovens é de um bairro problemático de Lisboa. Vieram acampar para Montemoro Novo. Estão a fazer uma lareira em adobe para o edifício de apoio de um campismo ecológico. Uma construção feita só com argila, madeira, arame farpado velho e um reboco fino de cimento. A ajudá-los está Alfredo. Deixou a cidade e quer mostrar aos mais novos como hoje se pode viver no campo de uma forma ecológica e sustentável. Eu acho que o engenheiro Alfredo está a ter umas ideias muito inovadoras. Podem trazer aqui uma nova perspectiva, principalmente para os jovens que aqui vêm, sobre a forma de preservar o ambiente, a melhor forma, formas mais sustentáveis de o fazer e além deles poderem vir e ser-lhes explicado, podem participar a fazer, o que é deixar uma marca também em todo este trabalho que está a ser feito no Ecoparque. Foram os 1.900 hectares da herdade do Freixo do Meio, recebidos de herança, que trouxeram Alfredo Sendim para a terra. Com um tal legado, podia estar a viver tranquilamente em Barcelona, como pretendia a sua ex-mulher espanhola. Mas ele de tudo se divorciou para tentar fazer da sua herdade um modelo de sustentabilidade ambiental. Nós tentamos encontrar processos de criar comida e de gerir a natureza que sejam eficientes e perduráveis, que acreditemos que sejam perpetuáveis no tempo. Este exemplo é uma casa de banho seca. Uma casa de banho seca é uma casa de banho que transforma os nossos dejetos, que normalmente são um problema para o ambiente, numa coisa útil, que é a fertilidade, adubo. Com este processo, eles vão cair dentro de um alçapão, vão ser misturados com a serradura e essas duas coisas misturadas, depois de um tratamento térmico que é dado por uma chapa de metal preta que está ali por trás, transforma em 6 meses isso em fertilidade, em adubo, que nós usamos depois para criar hortícolas principalmente. É preciso ter um cuidado acrescido em termos de higiene, porque esta casa de banho não tem água. Normalmente a água é usada nas nossas casas de banho não como meio para resolver o problema, mas sim como meio para afastar o problema, tendo uma agravante, é que não só gastamos água potável, como vamos contaminar o meio ambiente. Aqui não temos água e por isso mesmo temos que ter um cuidado acrescido com as bactérias e por isso temos que usar álcool para nos desinfetarmos e para não haver problemas de saúde. Temos aqui uma segunda coisa que são dois duches que são aquecidos, a água é aquecida por um sistema passivo solar
que não é mais do que esta placa preta e que, através de um sistema de microcapilaridade, faz que a água fria suba e seja aquecida quando passa nesta placa de plástico e depois vai ser recolhida num depósito de água que está isolado com lã. Isto permite o aquecimento da água com zero energia, de outra forma que não a solar passiva, com uma eficiência grande nos meses de verão. Todo o edifício é construído com muito pouco recurso a cimento, ele é feito com rede de galinheiro e permite ter um cimento muito fininho e tem, para além disso, uma forma orgânica, no nosso entender, muito compatível e muito bem inserida na natureza. A água sai muito quente, de maneira que temos que misturar com água fria para poder aguentar. Ela chega a sair aqui com 70 a 75 graus. A propriedade foi recebida em mau estado da cooperativa que aqui houve depois do 25 de Abril. O montado foi reflorestado por Alfredo Sendim, que também construiu barragens e abriu caminhos. Ela é parente afastado de Álvaro Cunhal, do ramo rico da família. Viveu em Pamplona, Lisboa e Évora, mas recusou ser um latifundiário ausente. Dedicou-se à agricultura sustentável. Todos os produtos da herdade são 100% biológicos. Assim se criam por ano 2.000 porcos pretos em montados onde não se usam nem adubos nem pesticidas. São estes animais que depois garantem os melhores presuntos vendidos para Portugal e a Espanha. A produção é voluntariamente diversificada. A própria herdade transforma, embala e comercializa. E tudo o que se produz é vendido para clientes certos, onde se incluem as melhores lojas e supermercados de produtos biológicos. A charcutaria já mereceu, de resto, um prémio holandês. É assim que a herdade dá agora trabalho permanente a mais de 30 pessoas. Em 2009, as vendas ultrapassaram os 600 mil euros, mas o lucro monetário não é a principal preocupação de Alfredo Sendim. Esta atitude de cultivar com a natureza e não contra a natureza, de respeitar os recursos, de melhorar o potencial que não é revertido no imediato em dinheiro, obviamente tem um pressuposto de investimento por trás. Nós poderíamos ganhar muito mais dinheiro hoje por unidade de tempo com uma outra atitude mais convencional. Não perdemos, porque neste momento nós estamos claramente a investir em recursos, investir em potencial, que vai ser, no meu ponto de vista, muito rapidamente revertido em resultados no momento, por exemplo, em que nós tivermos que viver numa sociedade sem petróleo. E eu estou convencido que esse momento vai chegar muito depressa. A bolota é consumida na Península Ibérica desde a pré-história da humanidade. As famílias pobres recorriam a ela em tempos de crise, como ainda aconteceu durante as fomes da Segunda Guerra Mundial. Muitas receitas alentejanas têm como ingredientes os frutos do sobreiro e da azinheira, mas nunca ninguém estudara as suas utilizações modernas. Alfredo fê-lo. A bolota foi um produto essencial durante toda a presença do homem na região. Foi um produto essencial para a nossa alimentação. Foi um produto que esteve abandonado durante bastante tempo, mas atualmente estamos a tentar recuperá-lo para a alimentação humana. A farinha de bolota é agora usada sazonalmente na herdade para fazer pão, bolachas e bolos. Os biscoitos de bolota são tão ou mais saborosos que os realizados com as farinhas mais usuais e têm cada vez mais freguesas. É com inovações destas, trazidas por quem veio da cidade, que em Montemor se procura conciliar tradição e modernidade, negócio e responsabilidade social, lucro e sustentabilidade ambiental. As estatísticas da desertificação indicam que há em Portugal pelo menos 277 municípios a precisar de gente qualificada. Que este pode ser o sítio para a zona de trabalho. A situação é mais preocupante nas regiões do Pinhal Interior e da Raia. As restantes zonas serem zonas A habitacionais. aldeia de Porto Roque, no concelho de Marvão, fronteira com a Espanha, é disso exemplo. Hoje está a ser visitada pelos novos povoadores. Onde outros viram um problema,
Este grupo de 3 amigos viu uma oportunidade. Criaram uma empresa para facilitar o relacionamento entre os que querem sair das cidades e os municípios desertificados. A ideia surgiu de 3 pessoas que se conheceram em Trancoso, já numa vila de interior, e que tinham a preocupação comum da questão do desenvolvimento territorial. E a partir daí fomos pesquisando, fomos amadurecendo a ideia, fomos pensando em soluções para um desenvolvimento desigual entre litoral e interior, uma solução para esse problema de desertificação do interior, e foi surgindo a ideia dos novos povoadores. Porto Roque foi toda construída pelo Estado para a habitação dos funcionários aduaneiros. A aldeia foi depois praticamente abandonada em 1991, quando foram abolidas as fronteiras internas da Comunidade Europeia. Agora só conta meia dúzia de habitantes, entre os reformados, seus familiares ou pessoas que ocuparam as casas que o Estado esqueceu. A Câmara Municipal desafiou a empresa a encontrar uma solução para este impressionante exemplo de descaso. Ideias não lhes faltam. Os novos povoadores querem transformar este passivo em ativo e pensam que até podia nascer aqui a primeira aldeia global destinada à indústria criativa e ligada ao mundo pela internet. O processo de transformação da aldeia ainda está no início, mas é com pessoas e ideias como estas que está pouco a pouco a mudar o desequilibrado povoamento do interior que até agora faz de Portugal um país macrocéfalo.